Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, um vídeo bem diferentinho, que a gente vai trazer o resumo de Gashi Yakuta Takavara na Cara. Pessoal, a primeira temporada, o resumo da primeira temporada completa de Gashi Yakuta. Então sem mais delongas, e vamos pro conteúdo. Vamos lá. Eu vou traduzir para vocês essa primeira página de Gashi Yakuta porque representa a filosofia da obra. E ela diz o seguinte: dizem que as coisas que usamos com cuidado passam a hospedar uma alma. Se é assim, o que será que habita nos lixos, que são descartados por todos? E é aí que começa a história contando do nosso protagonista Ludo, ou na tradução fica Rudo, né? Então queira como você queira chamar, mas eu vou ficar chamando aqui nesse vídeo de Ludo, beleza? Então já começa o mangá, o Ludo ele roubando lixo, né? Numa cidade chamada Paradisíaco, onde é dividida em classes sociais. De um lado, a classe nobre, onde as pessoas têm dinheiro, e do outro lado, os povos, como vou dizer, bardeneiros, né? Que ficam no lixão. Na volta pra casa, Ludo encontra essa safadinha aí que, pessoal, eu vou nem tocar no assunto do nome dela, tá? Porque ela é completamente descartável. O que acontece é o seguinte: o Ludo, ele é apaixonado por ela e ele tá comentando, né, sobre as coisas que ele roubou. Aí chega os molequinhos lá só pra perturbar o Ludo, porque ele é filho de um assassino. E ele diz o seguinte, abre aspas, né? Dizem que este subúrbio originalmente era um lugar para prender os criminosos e que nós somos os descendentes dele. Ou seja, essa área onde o Ludo está, essas crianças e toda a população, é uma área que só está desse nível porque os antepassados simplesmente foram criminosos, ladrões, assassinos, enfim. E o Ludo, o pai dele era um criminoso. E a gente tenta se esforçar, né? O garoto fala que tá causando bullying com o Ludo. Ele fala, a gente tenta se esforçar para melhorar a nossa imagem, mas não consegue porque o pai desse garoto aí era um psicopata. E pessoal, quando ele fala isso, olha a cara do Ludo, olha o olhar dele para esses moleques. Eles acabam correndo de medo. Esse olhar vai se perdurar até o final da obra, tá certo? Pelo menos só se mudarem o contexto. Mas Ludo, ele realmente tem esse olhar meio que tipo de vilão. Tomara que não vira Attack on Titan. Continuando, a garota fala que acredita que Ludo é diferente dos seus pais. Enfim, e Ludo pega e pensa em dar esse bonequinho que vocês estão vendo para ela, né? Porque ela achou bem fofinho, ele, não, vou dar presente para ela. Enfim, voltando para casa, eu apresento para vocês, né, o Legote. Legote é como se fosse um pai adotivo de Ludo, que acabou cuidando dele após ele ser abandonado pelo seu pai, né, que era um serial killer. Enfim, conversa vai, conversa vem. O ponto importante é que o Legote, ele traz uma mensagem para o Ludo. Ele fala o seguinte: eu sei, Ludo, que você tá roubando lixo, né, dos paradisíacos, mas você deve ter muito cuidado com isso, porque o crime é muito, tipo, a sentença, né, dessa cidade, pessoal, ela é muito extrema. E um machucado desse, porque o Ludo acabou levando um corte, né, no braço, e ele fala, um machucado desse pode ser até bem pior da próxima vez se você for lá. E o Ludo, ele manda o seguinte, ele fala, olha, um machucado desses na minha pele, enfim, não se compara a nada dos machucados que o meu pai me deu por causa da fama que ele era, né, tipo, dele era ser um serial killer, beleza? Então, esses machucados no meu corpo não se equivale a nada comparado à mancha que meu pai deu na minha história. Enfim, e o Legote, ele dá uma informação que isso é importante pra gente, tá? A informação é o seguinte, é sobre a cidade. Se você cometer um crime nessa cidade, você é jogado no abismo. E o abismo, pessoal, é praticamente sentenciado a ir de base, tá? Todo mundo que é jogado lá vai de base, beleza? E o pai de Ludo também foi jogado no abismo. Enfim, e o Legoshi, ele tá nesse exato momento tratando as mãos de Ludo. Essa mão que vocês estão vendo, ele é assim há muito tempo. Ludo pega e traz, né, que ele nem lembra quando a sua mão era toda preta e negra. Vivia chorando com dores. As pessoas até julgavam ele, né? Achavam que ele era nojento, que era escroto, enfim. Até o Legoshi dá essas luvas para o Ludo. E gradativamente foi diminuindo a dor que existe nas suas mãos. Praticamente é uma doença que o Ludo tem, a gente não sabe, só vai explicar lá na frente do mangá, mas doía bastante, uma dor muito intensa. Então com essas luvas o Ludo conseguiu inibir
as dores. Enfim, conversa vai, conversa vem. Eles vão dormir e nesse exato momento lá fora existe essa criatura aí, essa pessoa, né, essa entidade, sei lá, vai saber o que é isso, olhando a casa do Legoshi e do Ludo. Enfim, eles passam, o Ludo olha o abismo e o grande lixão, né, onde todo o lixo da cidade é jogado lá embaixo, né, no abismo, enfim, e outras pessoas estão sendo sentenciadas aí de base. A Chihuahua, que é aquela safadinha, aparece, eles conversam, conversa vai, conversa vem, né, até que um determinado momento o Ludo ele consegue dar o ursinho pra ela e diz que gosta dela, desgosta dele, uma coisa bem fofinha. Ludo, pessoal, acaba correndo, voltando pra casa, muito feliz, para contar pro Legoshi que ele conseguiu revelar os seus sentimentos pelaquela safadinha. E o que acontece? Ele simplesmente se esbarra, né, com aquele safado, aquele Beyblade que estava na frente da casa do Legoshi. Ele não sabe que estava na frente, mas ele acaba esbarrando. Ele, que putaria é essa? E um olha pra cara do outro, pessoal, e olha essa cena. Só que o filho da mãe, ele tava com um livro escondido abaixo do braço, que acabou deixando cair, que é esse livro aí que eu não mostro pra vocês. Enfim, ele pega o livro e bate em retirada. O Ludo só pensa, qual é o problema dele? Enfim, quando ele volta pra casa, cara, olha essa cena. Tem uma espada cravada no peito do Legoshi. O Ludo ele começa a gritar desesperado, enquanto o Legoshi fala, foge, foge Ludo, por favor, mude este mundo de merda. Não, cara, na moral, que negócio foda, isso aí foi animal. Enquanto isso, sejam a guarda, né, militar prendendo o Ludo e o sentenciando a morte. Pessoal, porque ele cometeu o crime de assassination, mas na verdade não foi ele que assassinou o Legoshi, foi aquele Beyblade. E meu irmão, o pessoal só fala, não, você tá cheio de mancha de sangue, foi você. Consequentemente, o Ludo, ele é atirado lá embaixo num abismo. Só que antes de ele ser atirado, tem uma mensagem muito da hora, que é o seguinte, o Ludo para e pensa, olha a mensagem do cara. Ele começa a rir, né? Porque, tipo, ele já tá sendo sentenciado a ser atirado no abismo. Ele pega e grita, os imundos daqui são vocês. Vocês são umas que não possuem vontade própria. Têm olhos e ouvidos, mas são um aglomerados que não enxergam e nem ouvem. Vocês todos... E, pessoal, lá no meio da multidão, ele vê aquele Beyblade que estava na rua da casa dele, né? Ele pega e manda, então foi você, vou te jogar no inferno, vocês humanos, todos vocês vou matar. E começa a gritar, feito do Beyblade, pessoal. Aí esse exato momento, isso aqui é cinema que eu tô mostrando pra vocês. O Ludo caindo e vê lá no fundo, né, na queda do abismo, como se fosse uma roleta, uma engrenagem, alguma coisa. O olho de Ludo desperta alguma coisa que a gente não sabe o que é e ele acorda no lixão. Do nada, vem uma criatura surreal, aleatória, bem gigante e começa a atacar o Ludo. O Ludo corre, enfrenta, acaba atacando, destruindo algumas, e o que acontece é que ele pega uma ferramenta, né, como fosse um pedaço de pau, e começa a destruir as ferramentas, só com a vontade realmente de querer ficar vivo. E pessoal, quando ele menos espera, ele consegue derrotar 2 dos 3 bichos que estavam lá presentes. E quando tudo parecia perdido, que ele estava apanhando pro último, aparece esse maluco aí, protegendo o Ludo, derrota essa criatura e se apresenta como Engine, que é um limpador. E é aí que a gente encerra o primeiro volume de Gashiakuta. Após isso, o Engine, ele pega o Ludo, prende ele, porque ele é um paradisíaco, ou seja, ele é da turma lá de cima, e esse canto eles estão, é o purgatório, né, o lixão. Pessoal, ele acaba prendendo. Nesse exato momento, eu vou dar uma resumida. O que acontece, o Ludo, ele quer só ser solto, quer viver a vida dele, tipo, livre e lascar todo mundo do paradisíaco, né, lá do paraíso, lá em cima. Só que como ele vai fazer isso se ele tá num mundo completamente novo pra ele? Aí sabe o que a gente faz? Olha,
se você quiser, se você está insistindo muito, eu vou te ensinar como é viver nesse purgatório. Aí ele pega e solta o Ludo e some. Aí vem os malucos lá, pegam o Ludo, começam a querer fazer ele como se fosse um escravo. Cara, Ludo vai lá com as correntes quando é preso, ativa a sua habilidade, né, e começa a bater em todo mundo. Quando ele tá prestes a eliminar um vagabundo, e tem uma cena muito da hora que é ele simplesmente mordendo os dedos do cara e só ficando os ossinhos. Cara, isso é muito insano. Após toda essa atrocidade que o Ludo faz com esses caras, o Engine vai lá e calma, Ludo, tu tá prestes a quase levar esse cara de arracha pra cima. Calma, garoto, calma. Porque é aquilo, pessoal. Só pra deixar uma coisa muito clara pra vocês. O Ludo, a habilidade dele é potencializar o valor máximo dos objetos que ele toca com essa luva. Então, se ele toca numa corrente, ele vai levar o valor dela, né, a habilidade dela ao máximo. Essa é a habilidade do Ludo. Aí você, Matheus, me explica isso. Isso se chama Givex, né, ou Givex. São usuários que têm a habilidade de dar vida a objetos para atrair, né, ou melhor, extrair os seus poderes. Então você tem uma vara de pescar, você ama ela, você acaba dando uma habilidade a ela por causa do carinho e o cuidado que você tem. Lembra do começo do volume que eu falei que quando você gosta muito de um objeto, acaba tendo uma alma? Pronto, essa alma existe e acaba dando habilidades. Só que cada uma nesse mundo de Gacha Oculta, existem pessoas que têm só, exemplo, eu tenho uma vara de pescar e eu tenho o poder de vara de pescar. Aí eu tenho um guarda-chuva e o meu poder é de guarda-chuva, só guarda-chuva, sabe? Então, as pessoas só têm uma pseudo-arma, né? Que é o nome que eles dão, a nomenclatura para os Givex. Então, todos os Givex, que são usuários, eles têm as pseudo-armas, que são as armas que têm almas, beleza? Só que o Ludo, ele é diferente. Ludo, qualquer coisa que ele toca, ele acaba adquirindo, né, as habilidades dessa coisa, né, ou extraindo a habilidade dela. O cara é realmente muito roubado. Isso lá na frente a gente vai entender por quê. Enfim, após tudo isso, ele convida o Ludo a ser o limpador. Matheus, o que é limpador? São simplesmente meio que capangas barra justiceiro barra faz tudo de uma associação desse mundo, né, do purgatório, que praticamente combate o crime, ou melhor, ou às vezes faz o crime, né? Enfim, então ele fala, olha, você quer ser um limpador, ou melhor, zelador? Aí Ludo, não, caguei. Enfim, mesmo assim ele leva o Ludo para conhecer a base dos Givex. Vamos lá, né? Volume agora 2, tá? O que acontece, eu vou ser bem objetivo, pessoal. O Ludo, ele conhece um dos membros do grupo do Engine, que é o Zankanijiki, que praticamente ele é um limpador e ele tem meio que essa vara aí como a sua pseudo-arma. Eles acabam enfrentando, é uma coisa bem aleatória, acabam desistindo por causa de cocô. Pessoal, fezes, ele acaba desistindo da luta por causa das fezes. É uma luta horrorosa, mas eu não vou me atentar muito nisso porque não é importante. Só saiba que esse cara, ele é muito inteligente e estrategista, né? Enquanto o Ludo ainda está aprendendo as suas habilidades. Enfim, o tempo passa, eles chegam na base e lá o Engine apresenta a Senmyo. Essa garota, né, ela praticamente é muito, como eu vou dizer, ela é muito roubada, porque a sua pseudo-arma são seus óculos, que ela consegue enxergar o potencial, a personalidade, o coração, a energia, tudo das pessoas com o óculos, né? E ela pega e fala, tudo bem, Ludo, você é o famoso, né, o novato, a gente já falou muito de você por ligações, então me mostre o seu potencial, olhe para mim. Quando ela, o cara, pessoal, olha essa cena, quando ela tá olhando para o Ludo, ela começa a ver um negócio muito embaçado, meio que desfocado, ela começa a ficar toda apavorada. E o Engine pega e fala, o que foi que você viu? Ela, bom, pois bem, a habilidade física dele já é alta, então não tem necessidade de treinar desde o zero. A ressonância, né, com a pessoa arma também é acima da média, ou seja, a sua pseudo-arma, mas a forma de uso ainda não está estabilizada, vai ser preciso um treino para passar o que conseguir usar o poder naturalmente. Em resumo o Ludo, ele é novato, ele tem um baita potencial, só que ainda é muito novato, não tem muita habilidade. Aí o Engine pega e ele achou estranho, porque ela fez uma cara muito de apavorada, né, para uma simples informação dizendo, olha, ele só precisa treinar. Ele pega e fala, é só isso? Ela, de resto, ele tá. Então,
vamos lá. E ele pega, e aí ela pega e manda, e sim, tem um pedaço de cocô no seu pescoço. Aí ele começa a rir, a Engine, ele, droga, foi por causa daquela luta. Enfim, aquela luta que eu falei pra vocês. O Engine, ele leva o Ludo, né, para os seus aposentos, e quando ele olha para trás, a Sam está lá, pensativa. Essa cena, isso vai fazer muito sentido lá na frente. Enfim, em resumo, eles apresentam todos os personagens, né? Toda a tropa conhece essa safadinha aí, que praticamente a gente vai ficar shippando até o final da obra. Vai ficar shippando esses dois. Antes de mais nada, pessoal, Matheus, por que o Ludo tá aí com esses limpadores? Qual é o objetivo de Ludo? O objetivo de Ludo, pessoal, é simplesmente voltar pro paraíso, ou seja, ir lá pra cima. Só que tem um problema. As pessoas estão perguntando como é que o Ludo, são 2 pontos, né? Primeiro, como é que o Ludo conseguiu sobreviver à queda? E o segundo ponto é como é que ele conseguiu passar pela barreira, né? Que eles falam que existe uma barreira entre o purgatório, né? Onde eles estão, o lixão, e o paraíso, né? O paradisíaco lá, onde ele vivia antes. Como é que ele conseguiu sobreviver a isso? Enfim... Beleza, esse é o objetivo de Ludo, ele quer achar a resposta. O Engine, ele fala que o chefe deles, o chefe dos limpadores, tem essa resposta, né? Ou pode saber como subir lá no paraíso. Só que ele tá viajando. Até lá, vocês vão fazendo missões, o Ludo vai ficando mais forte, enfim. Ele tem 2 missões. A primeira não é muito importante, então não vou trazer, é simplesmente eles enfrentando criatura, só para realmente ver o crescimento do Ludo, mas a outra é realmente onde faz uma engrenagem da história rodar. O ponto é o seguinte, a Samuel, ela fala, Ludo, Zanca, entenda o seguinte, tem uma, como vou dizer, uma cliente nossa, que ela disse que tá com um paradisíaco preso, ela acabou encontrando um paradisíaco vivo. Aí pessoal, como assim paradisíaco? A mesma raça do Ludo. Porém, ela precisa ter uma escolta até lá, porque tem uma pseudo criatura, aquelas criaturas gigantes, enfim. Então ela fala, olha, a gente precisa chegar nesse local onde está essa pseudo criatura e salvar o paradisíaco que está lá usando como vou dizer, como isca, né? Como prisioneiro. Enfim, e essa garota é essa aí que eu tô mostrando pra vocês. A missão não tem o Engine, porque o Engine tá fazendo outro trabalho externo. Ela pega e cita, ó, o Engine não conseguiu fazer porque não vai, né? Só quem vai no lugar dele é o Zanca, porque ele disse que o Zanca dá conta. Aí o Zanca fica, porra, eu vou dar conta do trabalho, enfim. Pessoal, conhecendo essa garota, o Ludo fica muito, como eu vou dizer, entusiasmado. Ele fica, cara, eu vou contra outro paradisíaco. Quem será a pessoa? Eu vou ter tantas coisas pra perguntar pra ele. Enfim, pessoal. Quando eles estão chegando, a garota fala, olha, nesse prédio. Chegando lá, ela grita, os paradisíacos chegaram, e grita, meu irmão, o negócio começa a cair tudo, e eles acabam caindo numa armadilha. Lá embaixo ainda fico pensando, poxa, cadê o paradisíaco? E ele pergunta pra menina, garota, cadê o paradisíaco? Ela, você não tá vendo não? Tá aí com vocês, se referindo ao próprio Ludo. E é aí que é apresentado um dos grupos vilões da obra Gacha Oculta, que são os Bardeneiros, que são esses malucos aí que tem também a habilidade de dar alma a objetos, ou seja, eles são Givex. Eles começam a atacar, né, tanto o Zanca quanto os curandeiros, o pessoal que tá lá com o Zanca e o Ludo, começa a criar clones de bonecos de lama, muito surreal, né, esses dois, um cria boneco e o outro fica lá viçando pra lá e pra cá, mas a princípio o Zanca começa a derrotar todos, até do nada esse filho da mãe aparecer. Esse maluco aí se chama Jabba, o Jabba. Pessoal, para ser bem objetivo, o que acontece, porque essa luta é muito intensa, acontece o seguinte, o Jabba ele tem como habilidade, a sua pseudo arma, essas garras que dão veneno, e cara, ele fura o Chris, que é como se fosse o médico do grupo, / curandeiro, ele acaba machucando, ferindo o Chris seriamente, e o Chris deixa cair, o Gris, ele deixa cair esse amuleto que o Ludo pega muito puto, e cara, a transição dos painéis é animal. É muito boa, porque o Ludo ele lembra todo o passado com o Legoshi, que ele perdeu o Legoshi, uma pessoa muito querida, e agora tá perdendo outro cara, né, que ele conheceu há algumas semanas e que ele já tem um apego, que é o próprio Gris. E puta que me pariu, pessoal, o Ludo ele pega o amuleto do seu amigo e acaba criando a arma com isso, e a arma é praticamente um escudo
impenetrável. O Jabba tenta atacar de todo jeito, ele, bora filha da puta, ele começa a xingar o Ludo, ele, bora, meu nome é Jabba, eu já falei, o Ludo não quer nem saber, fica chamando ele de maldito, filha da mãe. Ele, ó, o Ludo chama ele de tudo, mesmo do nome dele. Toda vez que o Jabba tenta acertar o Ludo vai lá com a sua pseudo-arma e defende. É praticamente uma defesa com ataque, né? O Ludo não controla diretamente, praticamente esse amuleto tem como objetivo só proteger o Ludo. Após o Jabba ele entender a fraqueza do amuleto, protetor, escudos, caralho aquático, a fraqueza é o seguinte, é ir para cima do Ludo sem intenção de acertar ele, porque o amuleto não vai querer se defender, e quando ele chega bem perto, onde já tá bem, já tipo, na linha de acertar o Ludo, ele vai lá com a intenção e machuca o Ludo, aí vai ser já tarde demais pro amuleto defender, é praticamente esse é o ponto fraco, e pessoal, ele começa a fazer isso contra o Ludo começa a realmente ficar em desvantagem até os... Cara, o Zancar aparece e começa porradaria solta. Os dois começam a dar uma pisa no Jabba. Logicamente, o Jabba é insano, pessoal. Esse maluco é muito insano. Ele tipo é psicodélico. Ele bate no Ludo e no Zancar de uma forma muito animal. É como se ele fosse realmente um animal, um cachorro, um lagarto. Não entendo. Ele começa a gritar, gemer. Ele fala, né? Ele transparece dizendo que ele é um masoquista. Consequência disso tudo, ele acaba levando uma pisa e vai parar num bueiro. Antes de mais nada, ele consegue pegar o Ludo. Ele acaba pegando o Ludo porque a sua habilidade, o seu amuleto começa a se esvair. Porque a proteção do Gris se destrói, né? Porque tem um tempo de validade. E o que aconteceu? O Zancar tá na merda no chão. O Ludo tá sem já sua pseudo-arma e o Jabba vai lá, acaba pegando ele e escapando. Quando ele tá prestes a sair, sabe o que acontece? Simplesmente aquela safadinha aparece para proteger o Ludo desse cara, meu irmão. Ele acaba realmente protegendo o Ludo e o cara vai pra puta que pariu. Quando a gente menos espera, é todo o grupo dos limpadores. Tanto o próprio Engine está presente, quanto também a tropa toda. E o cara, aí não quer nem saber, ele vai lá, eu vou matar todo mundo, ele parte pra cima do Engine com a menina, com o Ludo já se recuperando. Sabe o que acontece? Nada, porque uma garota do nada chamada Kotene, ou Katota, ela acaba aparecendo e segura o Jabba e fala, cara, você tá ficando louco, se você for enfrentar esses caras, eles vão te matar, não faça isso, Jabba, já tá na hora de você ir embora. E ela, não, eu tenho que ir. Só que um ponto importante é que o Jabba, ele foi para pegar o paradisíaco, que é o Ludo, e o Ludo, ele tem na sua luva, né, um símbolo que é uma coleção em que o chefe desses bardeneiros, que fosse um grupo de ladrões, vilões dessa obra, está procurando. E o que acontece, pessoal? Simplesmente o Jabba, ele parte em retirada, falando que mais tarde vai voltar mais forte para pegar o Ludo. Após toda essa treta com os bardeneiros, eles voltam para casa e lá o chefe, né, já tem voltado. O nome dele, pessoal, é Corvus. Ele fala que não sabe como chegar no paraíso, mas existe uma mulher que vive na fronteira deste mundo e do paraíso. Ou melhor, o domínio proibido, né? Que é o local onde eles têm que ir. E ele conta pra gente que ela já falava que existe uma pessoa que consegue transitar entre o paraíso e o domínio proibido, né, que é o purgatório, é um canto lá do purgatório que é muito cagado, tipo, é muito ruim, sabe, que a poluição é muito severa, as pessoas só conseguem chegar lá com máscara. O Engine, nesse exato momento, ele faz uma pergunta bem decisiva para o Ludo. Ele fala, Ludo, você sabe que você vai voltar para o domínio proibido, o mesmo local onde a gente te encontrou, né, onde eu te encontrei. Você está ciente disso? Você está ciente de mexer no seu passado? Aí o Ludo fala que está disposto a pagar o preço, né, de ir para uma área proibida, mesmo se ele vai voltar vivo ou não. Mas agora, pessoal, a gente determina alguns pontos para descobrir em Gacha Oculta. O primeiro ponto é o seguinte: como ir lá para cima, que é o objetivo de Ludo. Ele quer subir, fazer sua vingança, ou seja, ele tem que começar a ter uns papos com o Tofre para desistir desse plano. E o segundo ponto, né, é por qual motivo
o Ludo não foi de base na queda, pessoal. Isso é um ponto que eles nem falam muito, né? Tipo, no começo eles ainda comentam no mangá, mas ao decorrer eles só vão comentar: porra, moleque, como é que tu conseguiu ficar vivo nessa queda? Como é que tu ficou vivo? Enfim, isso com certeza vai explicar lá pra frente. Mas antes dele irem, né, para o domínio proibido, eles precisam de uma proteção para o Ludo. No caso, uma máscara. Como o ar é muito tóxico, né, e tem muita poluição, eles precisam de uma máscara adequada para esse ambiente. E eles vão procurar o artesão. Só que o artesão, quando tá fazendo a máscara de Ludo, ele vai demorar bastante. E ele fala: olha, eu vou demorar muito, né, nessa máscara. Enquanto isso, vocês precisam de um encanto para o garoto, né, de uma proteção para esse garoto. Pra gente achar essa proteção, no caso, é como se fosse pintar, pessoal, a marca do Ludo, né? Eles têm isso em Gachiakuta, como se fosse uma marca registrada, uma tatuagem, enfim. Só que quem faz isso é um Givex que vive na cidade das telas. Só que é sempre mais em Gachiakuta. Só que tem um porém. Esse Givex faz muito tempo que ele não aparece nessa base dos limpadores, o que faz eles irem até a cidade das telas. Quando eles chegam lá, os próprios Givex que eles estavam procurando, né, que ia fazer a marcação, o encanto no Ludo para proteger ele de todo o mal, marcando a sua pessoa arma, tem todo o ritual por trás. Esse Givex, ele foi de base e ele passou o seu legado, sua habilidade para uma garota, né? E ela que faz o encanto em Ludo. Ou seja, pessoal, eles fazem uma tatuagem dele nas costas e após isso vamos para a base, pegamos a máscara de gás de Ludo que está pronta e voltamos para o domínio proibido. É tipo, eu resumi um arco inteiro só de ladainha, pessoal. Só de conversa de, eu gosto de pintar, a arte é boa, tela é pichação, é arte, é cultura. Meu irmão, eu resumi aqui, eu poupei muita coisa aqui pra vocês, beleza? E agora a gente vai pro que interessa, que é o domínio proibido. Ludo já tá com a máscara, já tá encantado, já tá foda. Vai pro domínio proibido, pelo amor de Deus. Chegando no domínio proibido, o que acontece? Lá eles enfrentam uma criatura, pseudo-criatura de um caranguejo. É insignificante. E o ponto é que a luta sobe uma poeira e uma fumaça. E nessa fumaça aparece uma garota por trás. Essa garota se chama a Amon. Eu vou chamar de Amon, tá? A Amon, ela fala o seguinte. Ela começa a brincar, né? Rir bem de longe dele. Só que os limpadores falam o seguinte: peraí, será que essa pessoa essa é a garota que a gente tá procurando? Essa pessoa mesmo? Bom, pra saber, vamos perguntar. Opa, tudo bem? Viemos aqui conversar com você. Aí ela pega e fala, ela já corta os malucos e fala: olha, pessoal, é melhor vocês irem lá pra minha casa, porque aqui é muito ruim de respirar. Então, o ar que está presente nesse local não faz muito bem para o pulmão. Olha o lugar dessa vagaba, pessoal. Onde essa vagaba mora. Que design animal. Enfim, lá dentro, ela pede, né, para todos tirarem a máscara e começar a conversar, porque ela quer ver a cara de cada um. A Amon, ela já vai perguntando qual o tipo de vocês, que tipo de pessoas vocês gostam, qual a relação que você tem com outras pessoas. Aí, meu irmão, ela tá conversando sobre relacionamento, sobre romance, sobre afeto. Enquanto ela tá falando isso, ela pega e fala: eu gosto de pessoas que têm um cheiro forte, né? Cheiro de pessoas que têm um cheiro forte, ou seja, fedorenta. O Engine já manda real. O Engine manda o seguinte: senhorita, abre aspas, né? Senhorita, basicamente, seu preço é falar sobre romance? Nós viemos aqui atrás de informações de como ir para o paraíso. Me desculpe, mas o meu forte não é isso, não é romance. Mas se quiser, eu posso entrar no jogo. Meu irmão, pra que ele falou isso, pessoal? Pra quê? Ela começa a gritar, dizendo que o Engine é um grosso, é um escroto, que ele não faz seu tipo mais, enfim. Ela começa a gritar e ficar loucamente paranoica, né? Porque ela ficou realmente muito arretado, pensando o seguinte: vocês só estão nesse local para pegar uma informação da Amon, vocês não querem conversar com a Amon, vocês não querem conhecer a Amon, não querem ver a história da Amon, vocês são um bando de interesseiro, vocês são um bando de escroto. Mesmo ela fica maluca. Sabe o que ela faz? Ela simplesmente ativa a sua habilidade quando ninguém esperava. E todo mundo mesmo já fica na assim, que putaria é ela? Ela é uma Givex e quando menos espera, o Delmon, né? Delmon, que é esse maluco aí gigante, ele, de uma forma muito covarde, atira no Engine e ele
paga, meu irmão. O cara que até o momento na história foi um dos considerados os caras mais picas, né? Dos explicadores mais casca grossa. A gente sabe que o Corvus possivelmente tem uma habilidade bem mais forte, mas, pô, Engine é o grau, é tipo, ele é o Satoru Gojo, né? Como eu falei, Satoru Gojo de Gachiakuta. O que acontece é que ele acaba caindo, né? E a gente descobre um pouco sobre a habilidade dela, né? Dessa vagabunda. Quem descobre, na verdade, é o Tansy, que é esse maluco tem história, esse maluco tem respeito, tem o meu respeito. O que acontece é o seguinte, a habilidade da Amon é essas botas, né? A sua pseudo-arma. Ela tem a capacidade, pelo cheiro, só pelo cheiro, pessoal, de influenciar as pessoas com o cheiro das pessoas amadas por elas. E em troca, elas, no caso, as vítimas, protegem a Amon como se fosse a pessoa que eles amam. É praticamente o seguinte, você tem uma memória muito bacana dos seus pais. A bota da Amon exala, né, o cheiro dos teus pais, o que faz você enxergar a Amon como seus pais, que faz você defender ela cegamente. Então você acaba virando um escravo dela porque está sendo influenciada por suas memórias. Meu irmão, ela usa isso contra todos naquela sala, todos, com exceção de 2 pessoas que sacam já a habilidade dela e colocam a máscara com antecedência, que é tanto o Tami, né, o Tansy e o Zanka, aquele do varal. Enfim, muito por causa da máscara. E pessoal, a pseudo-arma do Tam, que puta que me paraia, o Tansy é mizinguento, meu irmão. O nome da pseudo-arma se chama Tokunshin, que é praticamente uma rede de corda, meu irmão. Ele usa essa rede e coloca todo mundo sobre um carretel gigante. Que cena animal. É Ludo, é Vagabunda da Tesoura, é o Dalmo, é todo mundo. Até a própria Amon tá presa. Ele conseguiu usar. O Zanka só fica lá de boa, assim, só calado. Enfim, após isso, eles perguntam o seguinte, olha, você, garota, solte meus amigos, tire eles do transe. Ela fala, não vou tirar não. Ele, então peraí. Os dois, né, tanto o Tansy quanto o Zanka, acabam usando sua habilidade junto e derrubam todos os andares daquela torre, deixando todos os seus parceiros, querem nem saber, é meu parceiro, dane-se, vou derrubar todo mundo vai ficar apagado. E ele derruba todos os legais. Que cena animal. No final disso tudo, o Engine aparece, quando todo mundo tá lá embaixo, né, todo mundo lascado, só os dois lá de pé, tranquilo, o Engine aparece como se nada tivesse acontecido, do nada, ele vai lá e fala, opa, tudo bem, garota, tô confiscando aqui essa sua arma, confisquei sua arma, tá? E, meu irmão, ela começa a ficar histérica, começa a gritar tudinho. Aí o pessoal, aí tem um médico lá, né, nesse ambiente de Gachiakuta, ele pega e fala o seguinte, peraí, pessoal, da última vez quando eu tava olhando o corpo do Engine, parece que ele não tava desmaiado, ele só tava querendo dormir, tava fingindo que tava dormindo. Ou seja, desde o começo da luta, ele só estava esperando o exato momento, né, que esses dois, né, tanto o Tansy ou Zanka ou qualquer outro personagem, colega de trabalho dele, fosse dar conta da situação. Ou seja, ele tava só fingindo que ele não foi atingido de forma letal pelo seu colega, o Daimon, né? Mesmo o Daimon atingindo ele com todas as suas forças. Engine é foda. Enfim, o que acontece é que essa garota, a Amon, ela começa a se recusar a colaborar se ele não der a bota para ela, né? Porque ela ama a bota, é a sua pessoa arma. Ela me dê minha bota, me dê aí, enfim, começa a gritar. Aí ele, beleza, tá bom, tranquilo. Toma essa bota, garota. Não quer a bota? Toma, meu irmão. Enquanto o Engine, aí agora, esse momento é muito da hora em Gachiakuta. Enquanto o Engine entrega a bota para Amon, Ludo atrás dele, levanta em silêncio, como se algo incomodasse ele. Em paralelo a isso, pessoal, a gente corta para Semil, aquela mulher do óculos, lá na base, conversando com o Corvus. E ela fala o seguinte, que existe algo anormal com Ludo, mas ela não tá só falando das luvas. Abre aspas, tá? Ela fala o seguinte, é como se existisse algo dentro dele. Quando vi pela primeira vez, vi algo crescendo dentro do Ludo, algo capaz de destruir o mundo, algo como uma maldição. Pessoal, deu a desgrama. E quando a gente volta pro capítulo, pro momento atual, tá Ludo espancando de uma forma muito escrota mesmo a Amon só no... Meu irmão, ele bate tanto nela que olha o estado dessa criatura, olha o estado dessa garota, meu irmão, deu a desgrama. E por final,
o Ludo, né, ele segura, tipo, o pessoal começa a segurar o Ludo, porque Ludo, calma, meu irmão, basta, Ludo, basta, dá um desconto pra ela, eu sei que ela fez, mas dá um desconto pra ela. E Ludo só fala o seguinte, abre aspas, eu não consigo maneirar com ela só porque é mulher, porque eles falam, maneira, ela é mulher, eu não consigo maneirar só porque ela é mulher, porque ela mexeu com algo dentro da gente, enquanto zombava e ria. Essa aí precisava de uns socos. E é nesse exato momento que a gente encerra a primeira temporada de Gashiakuta. Cara, que temporada animal. Não podia terminar melhor, pessoal. Não podia terminar melhor. Bom, e é como eu sempre falo pra vocês, cara, se tu chegou até aqui, tu tem que fazer 3 coisas, tá? 3 coisas básicas pra me ajudar e te ajudar também. Primeiro, bota aí embaixo, Gashiakuta segunda temporada, Gashiakuta, traz a segunda temporada, traz a segunda temporada, traz a segunda temporada, traz a segunda temporada, bota aí embaixo, diz lá, ó, toca o Zarai nesses comentários, beleza? Segundo ponto, se inscrever no canal, que é muito importante, precisa se inscrever. E por final, o mais importante que vai me ajudar também, porque vocês são fera, se inscreve no canal Assis S, o meu canal de game. Eu trago aqui canal de anime, né? Eu tenho um canal só de anime, tenho um canal pra jogos que eu também quero que ele dê muito certo lá pra eu ficar vivendo desses 2 canais, né? Ganhando uma renda desses 2 canais. Então, só consigo com vocês. E vocês apoiam muito o meu trabalho. Muito obrigado pelo todo apoio. E, cara, chegou até aqui, faz esses 3. Se inscreve, dá like, comenta e se inscreve no canal Assis S, beleza? Se quiser virar membro, fique à vontade. Muito obrigado a todos os membros. Cara, Gashiakuta é muito animal. Falou.